Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje, né? É um prazer estar falando com vocês aí. Deixa eu ajustar aqui direitinho, acho que já estamos ao vivo. É um prazer estar com a companheirada aqui de novo, né? Não tem um dia que a gente tem paz nesse governo Bolsonaro. Então, pelo menos vamos colocar as notícias em dia, passar para vocês como é que está lá na Câmara. Nós estamos aqui, continuamos em quarentena, né? Eu espero que estejam todos bem aí. Nosso Lula livre, né? O Lin tem que aparecer aí na live. Obrigado aí, Rose Torrente, o Henrique chegando aí. Tá tudo em paz aí, Henrique? Tá tudo certo a live? Estão bem centralizado. Vamos começar a falar que já tem uma turma boa, né? O pessoal na live fica atento aí, já temos quase 200 companheiros que já estão assistindo a live. Hoje o assunto, para variar, é esse maluco do Bolsonaro, né? O Linha Livre tá aí, ó. Leandro, obrigado por entrar. Deise Mendonça. Maria de Lourdes, parabéns, sua luta incansável. Obrigado. Betanael. O Betanael parece que é bolsominion, fechado com Bolsonaro, só se for no impeachment, né? Fechado no impeachment com Bolsonaro. Os bolsominions diminuíram muito, viu? A gente abre aqui, um ou outro assim, ó, tá fechado com Bolsonaro. A maioria já saiu. Até o Moro, né? Até Rato Grande abandonou o navio. Bolsonaro tá ficando só com um rato pequeno. Cada vez pior a situação dele. Mas vamos lá. Não existe pacto com ele, né? Pacto com o diabo, quem vai fazer? Pessoal, mas vamos lá, né? Deixa eu trazer uns assuntos para vocês. Nós acabamos de terminar agora uma sessão na Câmara Federal e eu pude falar lá, inclusive, desse momento político. Mas eu quero aprofundá-los aqui com vocês. Eu estou aqui com o computador hoje, aliás, antes de começar, mais uma notícia triste, né? Hoje, mais de 1.000 mortes de novo. O Brasil virou o epicentro da pandemia no mundo. Já está morrendo mais gente por dia do que nos Estados Unidos. Então esse Bolsonaro tem tanta inveja, se mira tanto no Trump, parece que nisso os dois se igualaram, né? São os campeões da pandemia, do genocídio nos Estados Unidos e aqui. Então passamos a ser agora o centro da gravidade da pandemia no mundo, é o Brasil. Então já estamos chegando aí a 5.000 mortos, passando de 5.000 mortos, 400.000 pessoas infectadas. Esse é o dado da pandemia, o dado real. Se vocês cruzarem esse dado da pandemia no Brasil com o decréscimo da economia nossa, nós vamos ver o tamanho da crise que nós estamos entrando. E o Bolsonaro e o Paulo Guedes dizendo que é para continuar da forma que está. Ele vive insistindo para mandar tudo continuar funcionando como se nada tivesse acontecendo no Brasil e, portanto, não planejando o distanciamento social, pelo contrário. Até hoje não pagou os governadores e prefeitos, já tem um mês que nós aprovamos o projeto para socorrer estados e municípios na Câmara Federal e no Senado. E ele não sanciona. Ele vai amarrando o que ele puder para obrigar as pessoas a sair de casa, obrigar os governadores e prefeitos a entregar para o coronavírus, ele vai apertando. Os R$600 é um sacrifício para pagar, ele não queria. Depois falou em 200, no final nós aprovamos 600, mas 600 ele não paga. Hoje nós estamos tentando votar a medida provisória 936 na Câmara, que é para dar estabilidade ao trabalhador e socorrer o pequeno empresário, o microempresário. Vocês viram o que o Paulo Guedes falou, né? Que o microempresário dá prejuízo. Ainda fica aí comerciante, pequena burguesia, achando que Bolsonaro vai resolver os problemas deles. O Paulo Guedes foi claro. Quem dá lucro é banqueiro e grande empresário. Pequeno dá prejuízo. Então, quem tem uma lojinha, um comérciozinho, não fique na ilusão de que Bolsonaro é solução para isso. Não é. Ele trabalha com a visão dos grandes. Paulo Guedes foi assim, é o espelho que ele copiou de um modelo chileno de 1983, na ditadura de Pinochet. Não deu certo em lugar nenhum. No Chile veio se arrastando até essa onda agora
anti-modelo ultraliberal que está no Chile. Então não deu certo do ponto de vista econômico, e agora, enfrentar a pandemia no mundo inteiro tem que ser salvar vidas, ver se o tal pico é o menor possível para morrer menos gente e ao mesmo tempo ir recuperando a economia para ela sofrer menos. Também não tem nada de ciências sociais, políticas ou econômicas dizer que se você de uma vez só fizer um pico grande de infectados e uma morte generalizada como quer o Bolsonaro, que a economia vá se recuperar mais rápido. Não vai. Em lugar nenhum recuperou mais rápido. Onde está recuperando mais rápido é na China, que faz uma medida radical, às vezes com lockdown, para tudo, enfrenta o problema do vírus e depois retoma planejadamente a retomada da economia. Isto é o que tem que ser feito nessa época de pandemia. Então, esse Bolsonaro é um genocida. Eu já falei aqui, isso também tem a ver com ideologia fascista. É aquela tipo, deixa morrer, estão morrendo são os mais fracos, os mais pobres, estão morrendo são os negros. Quem está morrendo é porque já estava doente, quem está morrendo é mais velho, então isso, quem sabe isso pode até ajudar na Previdência. Então esse é o linguajar real dos fascistas, é uma espécie de depurar a raça, transformar isso na raça ariana, né? Lembra de Hitler. Então esse é o pensamento fascista, vocês viram isso na reunião ministerial. O tal do ministro da Educação, Weintraub, atacando os povos indígenas. Ele detesta a palavra povos indígenas, ele detesta a palavra povos. Isso que ele detesta, sejam os negros, os homossexuais, tudo que é povo ele não quer. Ele não sabe nem diferenciar, ele é ministro da Educação, não sabe diferenciar povos de uma nação, de um país. Nós somos todos brasileiros, mas tem povos diferentes que formam essa nação. Não é possível que um ministro da Educação não consegue compreender isso, eles trabalham então contra a ciência. Então, pessoal, o que nós estamos vendo no Brasil, é bom ressaltar que hoje mais de 1.000 mortos de novo, é responsabilidade do governo Bolsonaro. Cada morto hoje tem o carimbo do governo Bolsonaro. Isso precisa de ser dito. Por isso é que não tem pacto com ele. E ele trabalha no Brasil para que isso se acirre. Com Bolsonaro só há contradição política, ele só pensa nisso. Hoje o líder do governo dele falou na Câmara que aquela reunião do Ministério foi ótima para ele, do ponto de vista do povo dele, porque eles estão perguntando na rua, nossa, já começou a campanha? Imagina, aquela reunião de fascistério, porque aquilo não é ministério, né? Paulo Guedes chegou ao limite de defender turismo sexual e a doida Damares falando se a Advocacia Geral da União concordar, não tem problema. Imagina, ela que fala que é crente. Então até turismo sexual ele chegou a dizer, deixa ter, o que tem, cada um faz o que quer, e o presidente dando gargalhada. Pessoal, é lamentável, né? Agora vimos mais um dado da floresta amazônica, que foi um desastre completo, queimada e desmatamento, não só lá, mas também na Mata Atlântica, por isso que eles estão atacando tanto também essa questão. Enfim, é liberar geral, essa é a ideia dele, libera geral, e parece que é o fim do mundo, né? Cada um ganha o que tiver que ganhar, isso é o governo Bolsonaro hoje, uma catástrofe. Mas pessoal, nós tivemos hoje uma ação do Supremo, até que enfim, para pegar bolsonaristas de fake news. Faltou o Carluxo, né? Carluxo, que é o rei do fake news, ele comanda o gabinete do ódio. Mas vocês viram? Está aqui no computador a fotozinha dele, né? Roberto Jefferson, Bob Jefferson, o rei dos corruptos, o corrupto dos corruptos, Roberto Jefferson, o velho da Havan, esse aqui é o blogueiro Alan Santos, blogueiro nada, né? Isso é um picareta. E agora tem também a Sarah Winter, arrumaram a Sarah Winter, que hoje estava ameaçando que vai perseguir o ministro Alexandre de Moraes, aonde ele for, vai descobrir tudo dele, inclusive falou que vai descobrir quem é a empregada doméstica dele. O que ela tem contra a empregada doméstica? Vai ameaçar até a empregada doméstica. Tal de Sarah Winter, é uma que organiza os 300 picarestas fascistoides, que faz o acampamento de mentira lá. E tem também um humorista agora, né? Diz que é humorista Rei Bianchi. Isso tudo está dentro dos fake news e está sendo apurado pela Polícia Federal.
mais deputados federais, tipo a Bia Kicis, que é aquela de Brasília, a que falou lá no Congresso, na Câmara Federal outro dia, enaltecendo a ditadura, pregando em pleno Congresso Nacional, em plena Câmara Federal, falando da ditadura. E tem a outra, a Carla Zambelli, né, que é a Carla Zangada. Essa é aquela doida que fala pelos cotovelos, fica lá no palácio o tempo inteiro puxando o saco do Bolsonaro e falando asneira. É cada colega que eu arrumei lá. Eles são tão terríveis que nem eles próprios se aguentam. Você vê que o Alexandre Frota não aguentou. Nossa, eu não aguento esses dois. Nem o Kim Kataguiri aguentou também esse pessoal da Bia Kicis, etc. Nem que era líder dele lá, minha colega, a Loura, que eles debocham dela, etc., os bolsonaristas, aguentou também. A Hasselmann, Joyce Hasselmann. Então eles próprios vão brigando entre eles. O pessoal, vocês não imaginam que ambiente é aquele. É completamente insalubre. Eles não têm, nem por eles mesmo, o menor respeito, o menor carinho, é cada um por si. É só fake news, é o tempo inteiro isso. É um inferno. É um inferno esse governo Bolsonaro. E isso repete também lá na Câmara. Então, esses aqui que eu li, e mais esses deputados que eu citei, são os reis do fake news. E o Alexandre de Moraes, por ser atacado o Supremo, a Câmara, colocou o processo em andamento. E hoje fez busca e apreensão nos diversos endereços deles. Pediu, inclusive, a quebra de sigilo bancário do Luciano Hang, que é o das lojas, né? Que o Lula chamou de Louro José. O Luciano Hang é o Louro José. Não, cara, eu estou numa live aqui, se quiser entrar, pode entrar, me ajuda aqui. O Louro José, que fica lá vestido de bandeira de camisa verde e amarela, bandeira da seleção o tempo inteiro, foi pedido a quebra de sigilo dele, inclusive durante as eleições de 2018. Eu vou falar daqui a pouco do impeachment, do processo contra Bolsonaro ou até da anulação das eleições. Chego lá daqui a pouquinho. Mas essa turma hoje ficou no curé. Mas o que aconteceu? Com eles passando esse aperto, entrou em cena o senhor Augusto Aras, que é hoje o Procurador-Geral da República, o PGR. Que coisa impressionante esse PGR. Antigamente, os mais velhos aqui vão lembrar, na época do Fernando Henrique, nós tínhamos um engavetador-geral da República. Era o Geraldo Brindeiro. Ele era o Procurador-Geral da República, que o Fernando Henrique escolheu, e ele engavetava tudo. Fazia denúncia contra o Fernando Henrique, ele engavetava. Agora, pessoal, nós estamos diante de um outro PGR que faz o que o presidente da República quer. Mas esse não só engaveta, então ele não pode ser chamado de engavetador, ele é pior que engavetador. Tem uma palavra que é boa para ele é o sorrabador-geral da República. É mais ou menos o sinônimo de bajulador. Como sorrabador ninguém conhece, nós vamos passar a chamá-lo de bajulador-geral da República. É o que bajula o Bolsonaro. Que absurdo que ele fez hoje. Ele pediu para suspender o inquérito fake news. Viu que estava apertado o gabinete do ódio, e o Bolsonaro e o governo dele não vivem sem o gabinete do ódio, que é preciso sujar a imagem dos outros, é preciso fazer fake news, é preciso falar mentira, é preciso de ameaçar o Supremo, é preciso de colocar o medo nas pessoas. É como se tivesse uma partida de futebol e valesse tudo, vale dedo no olho, vale chute na canela, vale o diabo a quatro, vale golo de mão. Isso o juiz apita para o adversário. Então o juiz, que é um bajulador, permite que se faça isso tudo para o time do Bolsonaro. Então tem que deixar o Carluxo livre, né? Não pode, o Carluxo pode fazer o que quiser. O Carluxo vai lá, mete dedo no olho, e aí vai, chute na canela dessa Bia Kicis, e eles vão assim agindo. E acha que isso é julgar. Isso é o jogo dele, é o jogo sujo dele. E aí vem o bajulador, que é o Augusto Aras, não mexe com meus meninos, não. Deixa aí o time do jogo sujo, deixa eles em campo. Não vão mexer com eles, não. Já saiu em socorro deles hoje. O cara é da Procurador-Geral da República, vai lá mandar um ministro do Supremo não fazer investigação
dessa horda de fascistas, de fake news e de mentirosos, pessoal. Isso foi o papel desse Augusto Aras, hoje esse bajulador-geral da República. Pior, agora sai a matéria da Mônica Bergamo na Folha, dizendo que tem 8 governadores que estão sendo investigados pela PGR, pelo bajulador. O bajulador mandou pegar inquéritos que estavam nos estados e mandar para ele. Em vez de deixar o Ministério Público Estadual cuidar do assunto dos governadores, ele levou para ele, a mando do Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro está falando, atacando os governadores, pegou o inquérito, mandou para a Procuradoria-Geral da República, e ele lá está fazendo, está averiguando as denúncias do jeito que quer, sabe-se lá como, para pegar o que o Bolsonaro considera como adversário dele de governador do estado. É claro que se tem denúncia tem que investigar, mas quem investiga são os Ministérios Públicos Estaduais. Ele levou para a PGR. E o pior, passa imediatamente não para o Tribunal de Justiça local do estado, ele manda para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, onde está lá aquele ministro que não permitiu que o Estado de São Paulo tivesse acesso aos testes que foram falsificados de coronavírus do Bolsonaro. Ele é que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, aquele que o Bolsonaro disse ficou muito impressionado com ele. Então vai direto da mão do Aras para a mão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, que eu esqueci o nome, até aqui mineiro aqui, que é amigo do Bolsonaro. Então veja bem, além da polícia política que estão fazendo, estão transformando a Polícia Federal numa polícia política, além das milícias, agora tem a justiça política do Bolsonaro que ele está formando. Vocês estão vendo a gravidade do que está acontecendo, pessoal? É muito grave. Aí não adianta, falei isso na tribuna hoje, o Rodrigo Maia fazer um discurso conciliador. O Centrão também, esse pessoal do DEM, PSDB, não aprende, né? Eles vivem a reboque dessa ultradireita. Não adianta, você acha que adianta acenar para o Bolsonaro e falar, Bolsonaro, vamos fazer um pacto. Por isso que eu quis falar isso com vocês hoje. Que pacto? Você não faz pacto com o diabo. Como é que vai fazer pacto com o Bolsonaro? A resposta do Bolsonaro é imediata. O Rodrigo Maia está com medo, olha lá. Eles estão tremendo para cima deles. É assim que agem os fascistas. É assim que fazia a polícia política de Hitler. É assim que ele escala o Aras e o presidente do Superior Tribunal de Justiça para fazer isso. Agora vão atrás dos governadores que eles quiserem. É assim que atua a polícia política. Então, isso é a novidade de hoje, ou seja, bastou o Supremo ir atrás dos meninos do gabinete do ódio, né? do pessoal que espalha mentira, que sustentou a campanha do Bolsonaro, que fez Bolsonaro virar presidente com essa mentirada, que já o bajulador geral foi atrás para suspender o inquérito do ministro Alexandre de Moraes. E aí vem a tal da Winter ameaçar, dizendo que vai perseguir o ministro Supremo e que foi a pior coisa que ele fez na vida, que ele vai pagar por isso, fez uma ameaça velada. Se essa senhora não for presa, sinceramente, o fascismo vai deitar e rolar. Bem, faço um parêntese para lembrar aí também do senhor general Augusto Heleno. Se o Brizola tivesse aqui, ia falar filhote da ditadura. General Heleno é um filhote da ditadura, exatamente um filhote da ditadura. O que ele fez? Quando ele viu, né, que o bicho estava pegando para o lado do Bolsonaro, que ele tinha que entregar até o celular dele, que deve ter coisas lá do Arco da Velha, né? O celular dele e o cartão de crédito. Lembra que o cartão de crédito dele ia mostrar tudo que comprava? Mentira, sabe-se lá o que ele faz com aquele cartão de crédito, que é o mais caro que o Brasil já viu. Mas eu estava falando, nem era do cartão de crédito, né? Estava falando do que ele esconde aí por aí afora. Então, o general Heleno, vendo que ele podia ter o celular, está falando do celular dele, podia ter o celular dele revelado, imagina o que tem no celular do Bolsonaro, que baixaria que é, e quanto crime não está acumulado dentro daquele celular. Aí, nossa, o celular não entrega de jeito nenhum, eu prefiro morrer. Eu ponho meu exército e não morro. Aí vem o filhote da ditadura, o general Heleno. Aquele que lá atrás, em 64, 68, era lambe-bota lá dos militares, ele era mais novinho e ficava lá lambendo bota de Ernesto Geisel, de João Batista Figueiredo, era o
puxa-saco dos piores ditadores que tinham na época. Aí ele vem e ameaça a instituição, ameaça o Supremo, ameaça o Congresso. Bem, nós entramos com um pedido para que ele vá à Câmara convocado, o general Heleno, para explicar o que ele está querendo dizer, que é romper a institucionalidade. O que você vai fazer, general Heleno? No governo vocês já estão sujando o nome do Exército, das Forças Armadas, fazendo essa besteirada que o Bolsonaro quer, virar o lugar tenente de um capitão de merda, né? Que esse Bolsonaro, que é um capitão de porcaria. Foi expulso praticamente do Exército e vocês estão servindo a este capitão, viraram lugar tenente desse capitão, bajuladores desse capitão Bolsonaro, o homem que fala em tortura. Então vocês estão sujando o nome das Forças Armadas brasileiras e vêm ameaçar o sistema democrático. Então nós queremos que o general Heleno vá lá dizer o que ele vai fazer. O Rodrigo Maia precisa parar com esse discurso de passar a mão na cabeça, falar que não, vamos conciliar, vamos fazer um espírito de consenso, de amizade. Não existe isso com o fascismo, gente. O fascismo, se você não se opor a ele, não se organizar, não tiver povo para fazer oposição, ele vai avançando, que é o que o Bolsonaro está dando o recado que vai fazer. E o general Heleno é simplesmente um lugar-tenente dele para avisar isso. Eu, a Margarida Salomão e o Célio Moura entramos então com um pedido de impeachment do general Heleno. Alguns podem dizer, pô, vocês também, hein, estão cutucando a onça com vara curta. Mas você tem que responder ao fascismo com procedimento democrático. E sabe para quem foi sorteado para analisar se o general Heleno deve ser impeachmentado? Celso de Mello. Ô coisa, hein? Que destino. Então ele ameaçou o Celso de Mello, o general Heleno, que no Celso de Mello não podia pedir o celular do Bolsonaro, fez ameaças ao Celso de Mello. Agora o Celso de Mello é quem vai analisar o que nós colocamos, que é o impeachment dele por crime de responsabilidade. E é óbvio que é crime de responsabilidade ameaçar o poder do Supremo e ameaçar a democracia brasileira. E essa Sarah Winter, essa maluca, não sabe nem por onde passa as coisas, e diz que está organizando 300 fascistas em Brasília. É porque nós não estamos podendo, e a gente não é responsável, de ir para as ruas, né? Porque 300 fascistinhas lá em Brasília, é só chamar as torcidas antifascistas que estão se formando aí. Eu vi aqui o Ricardo Oliveira, que é um que organiza para a gente aí do Flamengo, mas já tem do Galo, já tem do Cruzeiro. Só as torcidas antifascistas já põem essa turma para correr. Mas nós vamos voltar às ruas em breve. Mas, pessoal, então esse é o quadro que nós estamos vendo em Brasília. Eu queria ressaltar com isso, voltar um pouco, para a gente não esquecer o que foi a reunião do ministério deles, hein? Porque a reunião do ministério não foi só uma ameaça à democracia, foi ali também a demonstração do que é o governo. Que a gente não esqueça, não deixe o povo brasileiro esquecer que tipo de governo a gente tem desse Jair Bolsonaro. Bem, quais as hipóteses que nós temos de retirada desse Bolsonaro aí? Depois eu tenho que falar um pouco do Zema, tem novidade essa porqueira do Zema também. Mas deixa eu falar com vocês do que pode ser tido aí para se tirar esse Bolsonaro. Primeiro, precisa ter povo na rua. Na rua, mobilizado. Hoje na rua é na janela, nas redes sociais. Daqui a pouco vai ser nas ruas mesmo. Então precisamos ter povo organizado. Bolsonaro está perdendo cada vez mais a sua projeção popular. A última pesquisa da XP deu que ele tem apenas 25% de bom e ótimo, já caiu dos 30%, e 50% de ruim e péssimo. E pior, diz que 58% rejeita o governo Bolsonaro e as suas atitudes em relação à pandemia. Então, o governo Bolsonaro está em queda. Isso é um bom sinal. Segundo, nós entramos com um processo coletivo de impeachment popular. PT, PCdoB, PSOL, PSB e PDT já tinham entrado, 400 entidades. Então, nós colocamos como centro da tática da esquerda o fora Bolsonaro e seu governo. Estava demorando, agora o PT finalmente entrou. É porque nós propusemos uma série de coisas boas para o Brasil para enfrentar a pandemia e melhorar o nível de vida do povo e recuperar a economia. E para aguentar a pandemia em casa. O Bolsonaro não faz nada disso. Então ficou claro para o nosso povo. Com o Bolsonaro, a pandemia vai se agravar e nós vamos ter um genocídio. E depois da pandemia, ele vai arrochar o trabalhador brasileiro, como Paulo Guedes tem dito. Então não tem condições da gente ter o governo Bolsonaro
sem que o Brasil seja cometido de um genocídio e de uma crise financeira, social gravíssima. Por isso, fora Bolsonaro, é uma necessidade do povo brasileiro e a esquerda tem que encampar essa luta. Então, uma hipótese é exatamente o impeachment. Tem lá 36 pedidos lá na mão do Rodrigo Maia. Uma hora ele vai ter que se mancar e nós vamos ter que fazer com que o povo brasileiro exija esse impeachment. Vamos fazer um amplo movimento para isso. Segunda hipótese, Tribunal Superior Eleitoral, porque agora vai ser julgado também a chapa e as maracutaias que fizeram de fake news, onde se quebrou, inclusive, o sigilo fiscal e sigilo telefônico desse velho da Havan. Nós vamos ver lá que eles agiram com fake news o tempo inteiro e com caixa 2 pago por esses empresários picaretas. Quando eu digo empresários picaretas, é óbvio que são os empresários picaretas, não são todos empresários. Tipo o velho da Havan e outros, os patos da Fiesp e alguns trouxas da FIENG que vão atrás também dessa política fascista que só serve para os grandes. Pequeno empresário que vai atrás de grande empresário é igual galinha atrás de pato, morre afogado, não aguenta, pinto atrás de pato, morre afogado. Tem que aprender isso. São classes diferentes. O pequeno burguês não vai virar grande burguês, mas isso é outro assunto. Mas enfim, pessoal, a hipótese também, então, eleitoral, de ser feito o julgamento da anulação da chapa. É uma outra hipótese. E uma terceira hipótese, que é o Celso de Mello ou o Alexandre de Moraes encararem e fazer a denúncia do Bolsonaro pelo crime contra a democracia e pelos crimes também de interferência na Polícia Federal, que são os processos que estão lá. Se algum desses for para frente, é denunciado à Câmara e por 2/3 nós podemos afastar o Bolsonaro. Então existe algo concreto que pode ser feito. Vamos conseguir? Depende da mobilização social. Mas ficar parados é que nós não podemos. Então, agora nas redes sociais, o Fora Bolsonaro tem que ir ganhando a mente das pessoas, o desejo, mostrar que é viável. E daqui a pouco nós vamos estar nas ruas fazendo manifestações imensas para varrer esse fascismo definitivamente do Brasil. No mundo eles já estão capengando, tem que capengar aqui também. Então não vamos esquecer nunca que o que nós estamos passando tem um responsável essencial, o governo Bolsonaro. Bolsonaro, Mourão, seus ministros, seu governo. Ok, pessoal? Então, fora gado, tá certo. Bem, o pessoal tá fazendo humor, sumiram os bolsominions, que não estou vendo eles mais não. Ah, apareceu um aqui, ó. Jane Raul, fora PT, com a máscara da seleção brasileira. Oh, meu Deus do céu. É duro, né? Eles, quando aparece um, eu gosto de citar, que às vezes eles ficam envergonhados, mas é uma só. Chama Jane, não sei das quantas. Aí ela aparece aqui toda hora, coitadinha, e toma cacetada. Ei, Jane, fora Bolsonaro nunca foi do povo, fora milicianos, e aí vai. Aí ela sumiu. Fora Bolsonaro fascista, fora Bolsonaro ladrão, Bolsonaro carregou o Centrão pro toma lá da cá. É verdade, é o Roberto Jefferson aí, viu, o Bolsominion? Você já foi hoje dar um abraço no Roberto Jefferson, hein? Seu parceiro, mas vamos lá. Fora gado. Por fim, pessoal, fora Bolsonaro. Zema, hein? Virou hoje. Mais uma do Zema. Agora ele quer apressar as privatizações. Ele já está atacando a educação, os educadores há muito tempo. O pessoal está lá resistindo, o Sindiúti, os professores, e ele atacando a educação, querendo que o pessoal volte para a escola de todo jeito, e a gente resistindo. Mandar um abraço para Beatriz Siqueira, nossa deputada estadual, que está lá também na resistência intensa, junto com os nossos deputados e deputadas aqui da Assembleia Legislativa, fazendo uma resistência enorme ao que o governo Bolsonaro, o Zema quer. Se dependesse do Zema, ele repetia o bolsonarismo, mandava todo mundo para dentro da escola e azar. As crianças iam ser infectadas e depois iam levar os vírus para os seus avós, para os seus pais, para as suas mães, e o vírus ia viajar, né, Zema? O Zema falou que ia viajar. Eu ouvo isso, viu, Zema? A gente ouve essas coisas que você fala. Então, felizmente, aqui em Minas o vírus ainda não viajou tanto, mas aí nós fomos descobrir. Tem um monte de subnotificação. É o estado que menos notificações tem, que menos testes tem.
Aí o Zema fala, aqui em Minas está bom. Claro, ele impede de que a gente vê como que está a situação, e aí vai dizer que está tudo bem. Igual na época da ditadura, né? Alguns falam, na época não tinha corrupção, não tinha apuração de corrupção. O Zema é mais ou menos a mesma coisa. Agora, ele é um governador que não tem também parcimônia com o que é público e não tem dó do povo. Aí hoje ele já coloca para andar um processo de privatização da Copasa. Então ele já fala na Codemig em vender. Não apenas o Nióbio para daqui a um tempo, mas ele fala em vender a Codemig, ficar livre o Estado de Minas, livre entre aspas, ou seja, nós vamos perder um patrimônio essencial que é a Codemig, que é o nióbio, que é um dos metais mais valiosos do mundo. O Zema quer entregar isso provavelmente para uma empresa privada que ele acredita, né, que pode dar lucros, quem sabe, para esses empresários que são muito amigos deles. Bem, depois ele falou em vender a CEMIG, já estava com um processo. E agora a Copasa. Imagina o povo mineiro sem a Copasa e sem a CEMIG. Sem a Copasa, em especial nas regiões mais distantes do estado. Como é que os nossos companheiros do interior vão ter acesso à água? No norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri. E a que preço? Porque vai ter que entrar lá a iniciativa privada. A iniciativa privada vai cobrar o preço da água que lhe dê lucro. Então vocês imaginam o que vai acontecer com a privatização da Copasa. A mesma coisa da CEMIG. Imagina o preço da luz, porque a luz vai custar não uma tarifa social, mas a tarifa do lucro. Então esse é o pensamento do Zema. Então em plena pandemia, o Zema, em vez de cuidar das pessoas, cuidar do povo, ver como é que retoma a economia, quer vender. Agora, vender numa época dessa, pessoal, que está todo mundo sem dinheiro, quem é que vai querer comprar? Exatamente por isso é que se parou o processo também de privatizações pelo mundo afora. Estão sendo retomadas as condições de reestatização destas empresas que são fundamentais para a população. Então está na hora de valorizar o que é público. Está aí o sinal do SUS, da educação pública. Isso vale para a Petrobras, isso vale para a Eletrobras, isso vale para as nossas empresas também de água, né, de saneamento e também para as empresas elétricas. Então, pessoal, olho vivo nesse Zema, porque enquanto a pandemia está atacando o povo brasileiro, enquanto o vírus está aí, o nosso inimigo, ele, sem dó nem piedade, quer fazer com que o nosso patrimônio público seja entregue ao capital privado, que, aliás, é a única coisa que o partido dele, o Novo, sabe fazer. Para vocês terem uma ideia, o Novo foi o único partido que orientou que não houvesse ontem a aprovação do projeto de lei de socorro à cultura em época de pandemia, para que nossos artistas pudessem ter um mínimo de tranquilidade agora durante o processo de pandemia. Foi só o Partido Novo que orientou contra. Então vocês veem, para eles é lucro acima de tudo. Essa é a companhia que Bolsonaro tem na Câmara Federal. Então agradecer a vocês pela presença aí na live. O pessoal está muito nervoso com o Bolsonaro. Bolsonaro vai cair, é isso aí. Fora Bolsovírus. Muito bem. O plano deles é vender o Brasil, deixar o corona com o povo, é a favor dos milionários, fora Bolsonaro. Há um bolsominion ali, ó. Bolsominion dizendo que o Lula é ladrão. E Bolsominion não tem jeito, hein? E o cartão de crédito do Bolsonaro? E o amigo seu, o Roberto Jefferson, hein? Eu gosto desses bolsominion, que a contradição deles é muito grande, né? Aí eles ficam doidinhos. Roberto Jefferson, bolsominion, amigo do Bolsonaro, né? O cartão de crédito. Aí, Denise, fora Bolsonaro! Muito bem. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência aqui na nossa live. Nós vamos continuar fazendo essas denúncias. Eu estou lá no Congresso Nacional, muito projeto interessante também. Outro dia aprovamos o de Brumadinho, ontem eu fiz uma live com a companheirada do MAB, mandar um abraço para ele também, para a turma do MAB. Nós conseguimos aprovar uma legislação melhor, agora foi para o Senado, para
que a gente tenha condições de garantia melhor do meio ambiente e das pessoas no processo de mineração. Foi um projeto importante que eu fui um dos autores, fui relator também dessa CPI lá em Brumadinho. E estou com projetos de dividir renda, de taxar as grandes fortunas. Tem muito projeto interessante lá, ligado ao meio ambiente, à educação. Para a educação, agora, durante a pandemia, amanhã vou tentar emplacar uma emenda para proibir prefeitos e governadores de enviarem, de demitir pessoas em plena pandemia. Então, isso eu estou colocando na emenda amanhã e nós vamos votar a medida provisória 936. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para vocês. Fora Bolsonaro, Aécio Silva, lá do Jequitinhonha, mandando um fora Bolsonaro também. Vamos aí na luta. Lula livre, né? Vamos trabalhar pelo impeachment do Bolsonaro. Grande abraço, pessoal.